Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Gente, nós estamos na 20ª gota dessa série A Fé no Devido Lugar, no seu devido lugar. Estou utilizando a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, especialmente o versículo 13, quando ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Interessante quando nós falamos de fé, muitas crendices vêm à nossa mente, muitas situações e circunstâncias, pelo menos na minha mente, vêm. Quando a gente pensa em fé, a primeira coisa que vem é aquela pessoa poderosa, que faz a sua prece, faz a sua oração e a coisa acontece instantaneamente. E é preciso ter muita fé para ter dúvida. É preciso ter muita fé para ter angústia, para ter ansiedade. É preciso ter muita fé para conviver com as questões que são humanas e entregar essas questões que são humanas nas mãos de Deus, para que tudo isso seja vencido por Deus. E é preciso ter fé, inclusive para dizer: Deus, por que não? É preciso ter muita fé para ter liberdade de chegar diante de Deus e abrir o coração, como, por exemplo, Abacuque fez. Gente, se você nunca leu a história de Abacuque, eu recomendo que você leia. É um profeta considerado o profeta menor, especialmente nos 3 primeiros capítulos. É profundo demais essa história. E tem um momento que aparentemente parece que ele está duvidando de Deus, colocando Deus à prova. Não é assim que eu vejo, mas aparece. Parece que é. Interessante que chega um momento da experiência dele com Deus, que ele diz: vou subir a torre de vigília para ver se é assim. Deus me responde, Deus fala comigo, porque eu estou me sentindo só. É preciso ter muita fé, e a fé no devido lugar, para viver as experiências da vida dialogando com Deus, sem tornar essa fala uma incredulidade, um ateísmo religioso ou uma blasfêmia. Principalmente porque Deus conhece o coração. Deus é um Deus que está muito além das nossas palavras. Como eu gostaria de colocar na sua cabeça isso, na minha cabeça isso, 24 horas. Deus está muito além das minhas palavras. Deus está muito além das minhas crenças, do que eu quero, do que eu sei, do que eu aprendi, do meu jeito de ver a vida. Deus está muito além. E é por isso que Paulo diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, os três, mas o maior deles é o amor. E na experiência de Paulo, eu quero ler aqui o primeiro versículo, quando Paulo diz assim: ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, e ele vai fazer o elemento comparativo. É a primeira vez que ele faz esse elemento comparativo no capítulo. Serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Veja que coisa extraordinária. Quando ele está trazendo essa novidade para a gente, é como se ele dissesse assim: olha, ainda que você tenha essa capacidade transcendental, apologética, essas questões de dons, essa glossalalia, falar línguas de outros idiomas, tem uma questão idiomática, tem uma questão espiritual, de falar alguma coisa que não é entendível aos homens, só entendível a Deus, línguas que nós estamos aqui num primeiro momento olhando numa perspectiva da espiritualidade. E ele diz: ainda que você faça isso e não tiver amor, isso é insosso, isso é em vão. E ele vai colocar também que eu vou ser como um bronze, ou seja, como um metal. E esse metal, ele soa. Olha que coisa interessante. Depois ele vai falar que esse metal e esse próximo elemento, que é o símbolo. Interessante que esse símbolo, ele retine. Um símbolo que retine. Gente, veja como isso é importante para a gente lembrar. Primeiro é importante entender o que Paulo está tentando explicar para aquele povo da igreja, e ele automaticamente está nos explicando. O símbolo, se você for olhar o Salmo 150, o símbolo, ele está inserido no processo harmônico do culto, da celebração e da adoração no templo. Se você depois dá uma olhadinha lá no Salmo 150, é um salmo pequeno. Então, era um instrumento usado na adoração helênica. Então, isso produzia sons, isso produzia, junto com o gongo, um ritmo para as procissões. E por conta disso, Paulo está dizendo: olha, um orador, um levita, um servo, um cantor,
um ser humano, e aí eu vou engrossando essa fila, um pai, um pastor, uma mulher, independente de quaisquer que sejam as suas crenças religiosas, se essa pessoa não tiver o amor de Deus, essa pessoa vai ser uma produtora de inutilidades. Então, para ter uma fé no devido lugar, eu preciso ter esse amor que produz uma comunicação viável e entendível. Por isso que eu gosto de afirmar, ouvi isso há muitos anos da minha vida e carrego, não sei quem é que disse isso a primeira vez, mas eu carrego comigo, que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, uma fé no devido lugar produz um reconhecimento desse amor que eu me comunico de uma maneira entendível. Não entendível no meu nível, mas entendível no nível de quem recebe. Não entendível do jeito que eu quero, mas no entendimento de quem tem capacidade de entender e o nível de entendimento. Então, essa gota de hoje, eu queria que você soubesse que uma fé no devido lugar torna um homem um melhor pai, um melhor esposo, um melhor filho, um melhor genro, um melhor amigo, um melhor estudante, um melhor trabalhador, um melhor concursado, um melhor ser humano, um melhor presente da sociedade. E eu digo a mesma coisa para as mulheres. Uma pessoa com uma fé no devido lugar gera uma melhor mãe, uma melhor esposa, alguém que se comunica melhor, que faz esforços espirituais para falar não a língua dos anjos. Lembrando que do outro lado tem um filho, tem um esposo, tem uma sogra, tem uma mãe, não tem um anjo. Gente, isso é muito profundo. Uma fé no devido lugar, eu paro de querer me comunicar com anjos e começo a produzir comunicação com pessoas, porque servir a Deus é servir as pessoas. Porque quem ama a Deus serve as pessoas. Por isso que ele disse para Pedro: Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Tira do coração delas esse peso. Oh, gente, que Deus derrame bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Senhor, obrigado, Pai, por essa 22ª gota de sabedoria. Falo com o meu coração, derramando angústias de vontade de ter vidas e a minha própria vida mudada por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e Deus abençoe.